Hoje você vai saber a verdadeira face de Deus, a verdadeira face de Jesus Cristo, de Deus, o Yah, ou simplesmente Yahweh, e de Cristo, Jesus Cristo, cujo nome é hebraico Yahoshua HaMashiach. Hoje, no final desse vídeo, você saberá. Mas não pule para o final do vídeo, porque eu tenho uma história muito interessante para te contar. Para quem é desperto no sistema e quiser adquirir esse livro, no Mercado Livre, na estante virtual, na leitura, você consegue encontrar esse livro. Na minha opinião, eu acho que não está nem custando R$30, mas mesmo que custasse 50, ainda assim é um bom livro. Esse livro chama O Escudo de Proteção de Deus, Salmo 91, da autora Peg Joyce. Ele tem que ser essa capa aqui, tudo bem? Comprando esse livro, você vai estar comprando não só um papel, mas sim uma promessa, tudo bem? É muito importante. Eu adoro esse livro. Ele conta casos, se você é ateu, você é bem-vindo no meu canal, mas esse livro conta casos reais de intervenções divinas, do nosso Pai protegendo pessoas. É emocionante. Leia, você vai gostar. Mas vamos dar prosseguência aí ao nosso vídeo, porque hoje o conteúdo está muito interessante. Uma inscrita do meu canal, não só ela, mas outros inscritos falaram assim: Humberto, você bate muito na tecla de ir contra as igrejas, de ir contra o sistema. Você bate na tecla que não deve ter pastor, não deve ter igreja. Você está certo. Isso está escrito nas verdadeiras escrituras, porque é o que eu tento trabalhar aqui, restaurando as escrituras. Só que você está assustando as pessoas demais. Eu até fico feliz com isso, para que as pessoas se alertem. Mas, dessa vez, eu não vim aqui, tá, causar polêmica, eu não vim aqui discutir nada com ninguém. Eu vim aqui ensinar para você. Se você é católico, evangélico, adventista, até mesmo espírita ou judeu, esse conteúdo vai ser de suma importância para você. Basta que você creia no nosso Deus ou que você creia no nosso Cristo. Se crer nos dois, melhor ainda, mas vai lhe servir esse conhecimento também. Então, olha só, eu vou ler aqui uma passagem e vou explicar ela para você, e no final eu vou te falar sobre a face de Deus e a face de Cristo. Agora eu vou te provar como Deus ama a humanidade e como você pode amar a Deus. Não feche o vídeo, não se disperse, porque é um conteúdo de suma importância para você. Neste livro aqui, tudo bem? No capítulo 14, tá bom? Existe uma passagem que diz o seguinte: a autora Peg Joyce, tudo bem? Escreve em relação a Deus a seguinte frase: precisamos perguntar a nós mesmos: eu realmente o amo? Jesus perguntou isso a Pedro, o qual era discípulo próximo. Pedro, filho de Jonas, amas-me? Jó 21:15. Você consegue imaginar como Pedro deve ter se sentido quando Jesus o questionou 3 vezes? Pedro, filho de Jonas, amas-me? Mesmo assim, é necessário que nós questionemos, porque essas promessas foram feitas somente para aqueles que, genuinamente, colocarem o seu amor nele, no nosso Pai. Preste atenção, pois essas 7 dádivas são reservadas aos que retribuem o amor do Senhor. Lembre-se do que Jesus disse em João 14:15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Nossa obediência é um sinal extremamente seguro e revelador, o qual nos mostra se realmente o amamos. Você o ama? Se a resposta for afirmativa, então tais promessas são para você. Eu vou refletir sobre essa passagem aqui. Olha só, nem todo mundo sabe que a palavra Senhor é uma transliteração da palavra Baal. Nem todo mundo sabe que Deus é uma palavra mitológica. Nem todo mundo sabe que Jesus também é uma transliteração. Poucas pessoas sabem da verdade. Mas, mesmo que as pessoas não saibam da verdade, elas fazem o melhor que elas podem para trazer um conforto para a sua família, trazer aquilo que elas conseguem, que lhe convém. Então a autora Peg Joyce fala a palavra Senhor
numa boa intenção, a palavra Deus e Cristo numa boa intenção, mas você que é desperto sabe que essas palavras são palavras hediondas, que não representam o nosso Criador, que não representam o nosso Rei e Soberano Cristo. Tudo bem? Se você não sabe o nome do nosso Deus, o chame de Pai. Se você não sabe o nome do nosso Jesus Cristo, o chame de Cristo. Mas se tem vontade de conhecer o nome dele verdadeiro, o nome do nosso Pai é Yah ou Yahu, e o nome do nosso soberano, nosso Rei, o Cristo, é Yahoshua HaMashiach. Eu fiz um vídeo de 1 hora com fontes científicas explicando tudo que eu falo aqui. Tudo bem? Depois que acabar esse vídeo, você corre lá. Então, o que a autora Peggy Joyce quis dizer no capítulo 14 do livro Salmo 91, aqui o escudo de proteção em Deus? Ela diz o seguinte: se me amas, guardarás os meus mandamentos. Eu acredito nisso. Olha só, eu vou explicar isso da maneira mais simples. Qual que é o princípio da maldade no mundo? Qual que é o princípio que torna as pessoas más? Qual é o princípio que tornou Lúcifer mal? Qual é o princípio que tornou os anjos caídos mal? Qual é o princípio que Nimrod, entre outros seres, tornaram-se mal? Até mesmo nos dias de hoje, os ditadores, as pessoas sequestradoras, pedófilos, por qual é o princípio que os deixa mal? Você sabe? Não é a gula, não é a avareza, não é o dinheiro, apesar que isso sim são pecados graves, mas não é isso. O dinheiro do mal, porque tem o dinheiro do bem, tá? Depois eu explico. O pecado principal é a rebeldia. É simplesmente a rebeldia, pois o nosso Pai nos trouxe mandamentos. O nosso Pai nos trouxe conhecimento e o Filho dele também. Quando você não segue os mandamentos de Cristo, quando você não segue os mandamentos do nosso Pai, tudo bem? Você se torna rebelde. Um filho rebelde que não obedece ao pai, o pai continua o amando. Mas o filho, pela vida inteira, só tende a sofrer, só tende a quebrar a cara e se arrepender e se arrepender. E se não levar jeito, vai para o caixão assim. Então, o pecado principal não é a ira, não é a raiva, é simplesmente a rebeldia. Toda a maldade no mundo provém da rebeldia. Eu já falei aqui no meu canal que o propósito da vida humana é ser um filho obediente. Você veio na Terra para aprender a amar ao nosso Pai, ao nosso Deus, vou falar dessa forma para não confundir a cabeça das pessoas, e amar ao nosso Cristo. Você veio na Terra com esse propósito, amar a Deus e amar Cristo. Só que não é falando da boca para fora. Amar a Deus, amar a Cristo, é simplesmente você acreditar numa promessa. É você simplesmente, sem nenhuma fonte, Cristo não vai aparecer na face para você, nem o nosso Pai vai aparecer na face para você. Você tem que acreditar nessa promessa. Você tem que ser obediente nessa promessa. O teu Pai te ensinou. Lhe deu o caminho. É você agora que tem que seguir esse caminho. Então, amar, tudo bem? É simplesmente obediência. Olha só o que diz aqui Cristo, tá? Se me amardes, guardarás os meus mandamentos. Amar para Deus, amar para Cristo, simplesmente, tá? É seguir os mandamentos. Existe uma lei dos homens, existe uma lei do nosso Pai. Se tu segue a lei dos homens e esquece da lei dos pais, você não ama o Pai. Se porventura você segue a lei do nosso Pai e sofre na mão dos homens, como muitos estão sofrendo, você é querido pelo Pai. A obediência ao Pai, a Cristo, te leva à vida eterna. Nenhum filho desobediente ao Pai entrará no reino dos céus. Para ser salvo, você tem que fazer o quê? Crer no nosso Yah, que é o nosso Deus, como único e verdadeiro Deus, crer que Cristo veio para nos salvar. Tudo bem? Se você crer nessas duas coisas e se arrepender dos seus pecados, e de preferência estar batizado aí, eu já fiz um vídeo sobre batismo, você é salvo. O que é o batismo? É simplesmente uma prova física. Você está assumindo para Deus publicamente que você agora o segue e que rejeita o mundo para que Deus
no dia do julgamento, te assuma publicamente e também não te rejeite. Isso é o batismo. E o que é o perdão dos pecados? Porque os pecados são passageiros, esse mundo é passageiro. Os nossos pecados, esses erros que nós temos, tudo bem? Quando você se arrepende, não é da boca para fora. Quando você se arrepende de um pecado, você não comete mais ele. Se você pede perdão no pecado e volta a cometê-lo, você nunca pediu perdão. O arrependimento verdadeiro não te leva a errar. Então, você pede perdão para o seu pai e para o seu rei, o nosso Yah e o nosso Yahushua, que é o nosso Deus, nosso Cristo, pede perdão para eles. E você, a todo momento, tenta com unhas e dentes não errar. Quando você faz um esforço, porque esse mundo é carnal, quando você faz um esforço para não pecar, corre atrás disso, tudo bem? Você está agradando ao nosso Pai, está vivendo essa promessa. Porque o pecado, esse pecado nos torna o quê? Rebeldes. Você lutar contra o pecado, porque ele sim, ele é prazeroso. Você lutar contra o pecado te deixa, tá, mais firme com o nosso Pai. Você mostra para o Pai a promessa que você acredita. E a partir desse ponto, Ele começa a intervir ainda mais na sua vida. Porque Ele intervém, você não sabe. Mas a partir do momento que você luta e mostra esse valor para Ele, olha, eu estou realmente disposto a seguir você para onde for. Virá, sim, tribulação, tentações, mas a partir do momento que você se torna forte e luta contra isso, cada vez mais Ele intervém na sua vida. Tudo bem? Eu vou te contar alguns casos meus. Eu estive andando na BR outro dia, teve uma batida, 3 carros na minha frente bateram, quase que perda total, 2 carros atrás de mim bateram, mas eu fui o único carro que não bateu. Eu consegui sair do engavetamento, 3 carros na frente, 2 carros atrás, na mesma fileira na BR, 110, 115, 120 km por hora. Eu escapei ileso. A promessa do meu Pai. Cada dia que eu oro, você fala, Humberto, você está repetindo o Salmo 91 todos os dias. Sim, eu tô. Não deve se repetir as coisas, mas é a promessa. Cada vez que eu oro isso aqui, o Salmo 91, eu lembro da promessa do meu Pai, que ele vai me proteger. E acredito com força. E aí, cara, o meu Pai, ele mostra isso para mim. Quantas vezes eu já escapei, cara, da morte diversas vezes. Você sabe quantas vezes eles fazem ritual de magia negra para mim? Quantas vezes eles fazem trabalho de macumba, de esoterismo no meu nome? Quantas vezes? Meu Pai me protegeu, só o Pai sabe o dia que eu vou dessa para melhor. Então, quando eu estou vivo, eu vou batalhar e vou lutar. Mas o nosso Pai que sabe. Então, Ele me protege. Essas coisas se afastam. E você tem que começar a se proteger também. Então, o que eu digo para você é o seguinte, eu vou te falar da face de Deus, da face de Cristo aqui. Calma, calma. O que eu vou te falar é o seguinte, a partir de hoje, faça da sua vida uma servidão a Deus e a Cristo. E como é que você pode começar fazendo isso? Obedecendo aos mandamentos do Pai e do Cristo. E que mandamentos que são esses? Não assassinarás, né? Não vai trair a tua mulher, né? Honra teu pai e tua mãe. O que é honrar o teu pai e tua mãe? É que quando eles estiverem velhos, você possa os ajudar, que não os abandonem. Tudo bem? Os mandamentos são simples para trabalhar. Muito simples. O peso de Cristo e do nosso Pai é simples. Cristo, amar a todos de formas iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Ame ao próximo como a ti mesmo. Tudo bem? Todos nós somos irmãos e vamos servir na casa do nosso Pai. Então são pecados simples. É óbvio que o mundo caminha a uma ruína e eles querem a todo momento perverter, corromper a palavra de Deus. Olha só, eu vou colocar alguns vídeos. Você pode ver aqui alguns vídeos das igrejas evangélicas, adventistas e tudo a mais. Adventista deve estar um pouco menos. Mas olha, é padre dançando, é fiel dançando, fazendo tudo aquilo que afronta o nosso Pai. Mas Humberto, Davi dançou perante a Deus. Davi dançou. Mas será que Deus gostou? Será que Deus gostou? Você viu alguma vez na Bíblia Deus falando assim, ó, Davi, gostei? Porque Deus, a todo momento que Ele gosta de uma coisa, Ele fala, né? Fala assim, Abel trouxe para mim carne, e isso era bom.
criei a raça humana e isso era bom. Agora, quando Davi dançou para Deus, ele disse que isso era bom? Cuidado! Diante de Deus, o nosso Yah, diante de Cristo, só de joelhos. Só de joelhos. Não é para ficar pulando e sambarilhando, é de joelhos. É o nosso respeito por Ele. Então, qual é a face de nosso Pai, Deus? E qual é a face do nosso Cristo, do nosso Rei soberano? Qual é a face? Vou colocar isso aqui, peraí. A face do nosso Pai e a face do nosso Cristo, tá? Do nosso Rei, é uma. Sabe o que você tem que fazer? Tu vai pegar um espelho e vai olhar para você mesmo. Porque o nosso Pai está dentro de nós. Paulo dizia, não sabeis que o templo de Deus é o vosso corpo? Tudo bem? Cristo disse que o reino de Deus já veio. E que reino que é esse? É o nosso corpo. No nosso DNA está escrito Yud, He, Vav, He. YHWH, para os mais leigos. E as pontes do nosso DNA está escrito isso, é a assinatura de Deus em todo o nosso corpo. Então, Deus está dentro de nós. É óbvio que Ele não vai revelar a face dele. Ah, mas você mentiu. Não menti. Ele não vai revelar a face dele nem Cristo para você, porque você ainda não mereceu. E também porque você não tem capacidade, você não tem poder para conseguir olhar para o rosto de Deus sem se desfazer. Quando aconteceu o julgamento e você não foi um filho rebelde e seguiu os mandamentos, acreditar na promessa do Pai e do Filho, você terá um novo corpo. Com esse corpo, você terá a capacidade de olhar para o nosso Pai e para o nosso Rei, e aí sim você verá a face dele. Mas com o corpo humano, não dá. O corpo humano se desfaz, porque é puro amor, energia e luz. Então, o mais próximo da face de Deus, o mais próximo da face de Cristo, vou usar os nomes mais simples, tá? É você olhar no espelho, porque Deus habita dentro de você. Cristo, a promessa dele, habita dentro de você. Ele se fez sumo sacerdote. Não é à toa que ele falou para dividir o pão, né, que aquele seria um hábito dele, mas Cristo está dentro de nós. Já foi se comprovado cientificamente que o DNA de Cristo está dentro do corpo de cada ser humano. Então, você olha no espelho e você tem que se enxergar. Quando você olhar no espelho, eu quero que você pense, será que eu estou levando a vida da maneira que eu quero? Será que eu estou fazendo as coisas que eu quero? Se você olhar no espelho e gostar da imagem que você viu, de forma honesta, se você olhar no espelho e gostar da imagem que você viu, ok, o Pai está feliz com você. Mas se você olhar no espelho e se sentir incomodado porque você está cometendo erros e pecados, significa que é hora de mudar, porque o nosso Pai não está gostando dos seus atos. Quando você faz essa autoanálise, essa sensação de culpa, de julgamento que está dentro de nós, é o nosso Pai dizendo, chega, para de fazer isso, chega de seguir por esse caminho, muda a sua vida, volta para trás, saia dessa. É o Pai dentro de nós. Eu tive alunos, não vou dizer nomes, profissionalismo, que simplesmente coabitavam com amantes e quando terminavam de coabitar com as amantes, dava aquela sensação de tristeza. Eu tive alunos que simplesmente compravam, faziam um valor maior para o cliente, às vezes o produto custava 600, eles vendiam por 2.000, sem que o cliente soubesse, eles iam para casa dormir, uma sensação de culpa, uma tristeza profunda de ter enganado alguém. E às vezes o cara quase que pede demissão por causa disso. Aí tem que ir lá, ligar para a pessoa, fica mal falado, queima o filme. Então essa sensação, essa justiça que está dentro de nós é o nosso Pai. Escute ela. Escute ela. Você está seguindo o caminho errado? Analisa, para. É o teu Pai. Olhou no espelho e não gostou da imagem que você viu? Não estou falando de beleza, não. Estou falando, tá, da sua autoanálise, de quem você é. Olhou no espelho e não gostou do que viu? Significa que é hora de mudar. Porque quando você olha no espelho e olha nos seus próprios olhos, é o nosso Pai e o nosso Cristo. A promessa deles
olhando para você. E é hora de você mudar. Tudo bem? Então, para a gente poder fechar o vídeo de hoje, não feche o vídeo, tá? Isso é importante. Eu recomendo para você Salmo 91, Peg Joyce. É como eu digo, até mesmo nos meus treinamentos. Na mão de um sábio, um livro desse rende uns 100 vídeos. Rende muita coisa legal. Na mão de uma pessoa que não tem apreço pelo conhecimento, é só um papel. O que muda as pessoas não é a folha que está aqui, com o texto que está escrito aqui. O que muda nas pessoas é o quão você consegue aprender com isso. Qual o valor você dá para isso? Não é 30 reais, não é 40 reais, mas sim a história da humanidade. É sim como aconteceu os milagres. Quem fez as coisas, quem está por trás disso. Quando você começa a entender não o físico, mas o espiritual que está aqui dentro, a sua vida começa a mudar. Esse é um livro que eu indico para você, mas também, principalmente, quando você for fechar esse vídeo hoje, eu quero que você olhe no espelho e se faça uma autoanálise. Será que eu estou seguindo o caminho que eu quero? E para você que chegou até o final, que foi guerreiro, escutou eu falando durante mais de 20 minutos, comenta aqui embaixo, olha só, faça uma autoanálise, tudo bem? Você, é opcional, não é obrigatório, é só opcional. Faça uma autoanálise e comenta aqui embaixo aquilo que você viu dentro de você nos comentários, para que outras pessoas vejam isso e que elas comentem também, porque você não está sozinho, você pode acreditar que está sozinho nesse mundo e que só você quer de encontro a Deus, mas tem mais pessoas também. Então comente aqui embaixo para que essas pessoas tomem coragem e que as pessoas se conheçam, tudo bem? É interessante você ver que existem pessoas que estão assim simplesmente dispostas a seguir o que o nosso Pai fala. Então eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que você viu nessa imagem. Reflita sobre esse vídeo. Se quiser, divulgue esse vídeo para sua tia, para sua mãe, para sua avó. É um vídeo muito simples, mas que vai trazer um conhecimento absurdo para seus familiares. Tudo bem? E o mais importante, comenta aqui embaixo, se você quiser, claro, sobre o que você viu. Tudo bem? Meu nome é Humberto Voltz, vou ficando por aqui. E é como eu disse, né? Cada dia é um novo conhecimento para você. Forte abraço.